Veja aqui as palavras que o texto bíblico usa para descrever este ser, esse personagem. Diz que ele, por si só, vai revelar a apostasia, diz o texto. Ele vai encabeçar esse movimento chamado de apostasia. Vai ser o líder dos apóstatas. Queridos, os apóstatas não são os homens perdidos do mundo. Uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, uma pessoa que nunca esteve envolvida com a igreja, essa pessoa nunca poderá ser um apóstata. Ela nunca vai cometer apostasia, porque apostasia é renegar a fé. Apostasia é um ato de renegar a fé. Quem nunca teve fé não pode ser um apóstata. Quem nunca esteve na igreja, quem nunca se envolveu com a palavra de Deus, com Cristo, não pode ser um apóstata. Ele é um perdido por outras razões. Apostasia quer dizer um repúdio do evangelho verdadeiro. Isso aqui diz respeito à igreja. Diz respeito aos cristãos. Quer dizer que no tempo final acontecerá um grande movimento de apostasia, uma debandada geral. Os cristãos vão abandonar a fé. Isso é o que é terrível. Note que Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, o amor se esfriará de quase todos. Ele está falando dos seus discípulos. Aumenta o mal no mundo. O mundo se torna corrupto até o limite. Em contrapartida, o povo de Deus esfria no amor. O povo de Deus se torna sem amor. E quando não há amor, há apostasia. Apostasia não quer necessariamente dizer que alguém precisa sair da igreja e nunca mais voltar para a igreja. Não, é simplesmente um repúdio do coração e da mente às verdades do Evangelho. Portanto, podem haver igrejas apóstatas, mega igrejas apóstatas. Todo mundo, milhares de pessoas seguindo um cristianismo, mas um cristianismo falso. Isso também é apostasia. Da mesma maneira, esse personagem, ele vai encabeçar, ele vai liderar, ele vai ser o líder máximo desse grande movimento de apostasia, de abandono da fé verdadeira, de repúdio à mensagem do Evangelho, à mensagem salvadora da cruz de Cristo. É isso o que o texto diz que nós devemos esperar, porque isso vai acontecer. Ele será o líder da apostasia. Quando vem a apostasia, então ele lidera esse movimento e ele se revela, diz o texto, e seja revelado o homem da iniquidade. Ele recebe aqui um título que é dos mais terríveis que pode existir. Homem é um bom título. Quando Deus criou o mundo, ele criou o homem, que o ser humano, a sua imagem e semelhança. Homem é um título de honra na palavra de Deus. Mas observe que esse homem tem um outro título que estraga tudo isso. Ele é o homem da iniquidade. Ele é o representante da iniquidade. Ele é o senhor da iniquidade. Iniquidade quer dizer tudo aquilo que é contrário a Deus e à sua palavra e aos seus propósitos. Tudo aquilo que ofende, tudo aquilo que se desvia da vontade de Deus, da palavra de Deus. O outro título que diz é o filho da perdição. Observe como homem é um título aplicado a Jesus. Filho também. Aliás, ele é o filho do homem. Aqui os dois títulos de Jesus são usados para esse ser, essa criatura, mas o que ele tem são adjetivos negativos com esses nomes. Ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Enquanto Jesus é o Filho de Deus, esse ser, essa criatura, é o filho da perdição. Perdição quer dizer
a destruição, a danação, o trazer a destruição nele próprio, o destruidor. Suas razões são essas: destruir, propagar a iniquidade e destruir. Como ele faz isso? O texto diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. No primeiro momento, portanto, e aqui ele está com uma função de anticristo. Ele se opõe no sentido de contra Deus, contra Cristo. Num primeiro momento parece que ele está repudiando qualquer tipo de crença em Deus, não só o Deus cristão. Talvez aqui a máxima, do ateísmo, do secularismo, ataca qualquer noção de Deus, qualquer ideia de Deus. Mas o alvo dele não são os deuses falsos, os deuses criados pelo homem. O alvo dele é o Deus da Bíblia, o Deus que se revela na Escritura. Então, ele ataca todas as divindades, mas o objetivo é, na verdade, atacar o Deus verdadeiro. Ele é contra Deus, ele é contra Cristo. Mas note que de uma hora para outra, ele passa a ocupar o lugar de Cristo. Ele diz aqui na sequência do versículo 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele vai chegar num ponto em que ele vai dizer: eu sou o único Deus que deve ser adorado. Eu sou o único que deve ser reconhecido. No primeiro momento, ele é anticristo no sentido de contra Cristo. No segundo momento, ele é anticristo no sentido de no lugar de Cristo. Porque a palavra anticristo tem esses dois significados. Tanto no sentido de contra Cristo, como no sentido de no lugar de Cristo. Se fazendo passar por Ele. É claro que você não pode esperar esse estilo até cômico desse homem aqui do Brasil que se diz Cristo e se veste como Cristo, porque isso praticamente não engana ninguém, engana uma meia dúzia dos que querem ser enganados, mas o povo não se deixa enganar por isso. Não é nesse sentido cômico que ele se faz passar por Cristo, é no sentido de ocupar todos os espaços, não deixar lugar nenhum. Ele domina tudo. Cristo não é necessário, Deus não é necessário. Eu ofereço tudo, tudo que você precisa, eu ofereço tudo. Essa é a ideia de se colocar no lugar de Deus. E note que a idolatria, que tantas vezes é condenada na palavra de Deus, tem a ver com isso também. Colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Seja uma estátua, seja uma pessoa, seja um conceito, seja uma filosofia. Qualquer coisa colocada no lugar de Deus está a serviço do anticristo, porque a sua função é justamente ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas.